um prazer estar aqui mais uma vez com o programa Semeando a Palavra. Este é um programa que foi criado para falar do amor de Deus, para semear a palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que venha fazer dentro de nós um reboliço, aonde nós possamos crescer, aonde nós possamos conquistar. Então, falando de semear a palavra, hoje eu quero falar da história de uma mulher, de uma viúva, né? De repente, hoje eu estou falando para muitas mulheres, muitas viúvas, quem sabe que hoje mesmo precisa de ouvir uma palavra como esta. Olha, no livro de 2 Reis do capítulo 4, tem uma palavra que me chama muita atenção, que é: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas, todas os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que lhe estiver cheia. Partiu-lhe dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e ela os enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha, essa palavra é uma palavra que hoje ela vai estar nos levando a refletir. Eu estava vendo aqui que essa mulher, ela tem uma história de muitas mulheres nos dias atuais. Primeiro, né, ela era mulher, ela era esposa de um homem temente a Deus. Ela era esposa de um dos seguidores, dos discípulos, né, ali dos profetas, aquele que servia a Deus, aquele que estava à disposição, né, da obra de Deus. Mas a Bíblia fala que aquela mulher não tinha muita informação. Podemos ver aqui que ela, quando o seu esposo morreu, ela não sabia daquela dívida. Ela não sabia da dívida. Porque quando os credores vieram até a sua casa, né, comunicar ela daquela dívida, também disseram que ia levar os 2 filhos para pagar a dívida, ou até mesmo enquanto ela arrumasse o dinheiro. Amados, como que eu posso hoje observar isto no dia a dia? Quantas pessoas que têm servido a Deus, né? São pessoas assim tementes ao Senhor, são pessoas que buscam a Deus, mas muitas vezes falham na comunicação familiar, falham nas informações do dia a dia e acaba então no futuro criando, né, uma situação para uma outra pessoa resolver. Olha, essa mulher, quando viu, né, naquela situação dos credores na sua porta para perder os seus 2 filhos, ela olhou bem e ela disse: eu preciso de ajuda. Você que está me assistindo hoje, está nessa posição de precisar de ajuda, é uma posição muito comum, né? Nós não podemos fazer com que pensar, né, que as coisas, né, vão se resolver, né? Muitas vezes ficando no canto, apático, outras vezes se enturmando, né, com pessoas que não vão te ajudar em nada, pelo contrário, pode estar te influenciando errado. Mas aquela mulher ali, ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar certo. Ela foi atrás do profeta. Olha, ainda há profeta
neste lugar. Ainda há profeta na cidade. Queridos, ainda há profeta. Ainda há homens e mulheres que têm palavra vinda do coração de Deus para ministrar na tua vida. Ainda há profeta. Ainda há homens e mulheres que têm lido a palavra e têm da parte de Deus uma resposta ou então até mesmo uma ajuda para você. Quando aquela mulher vai nos profetas, olha bem que bacana. Ela vai ali, ela já vai falando, olha, o meu marido, quer dizer, existe uma história, né? Existe uma história com respaldo, né? O meu marido servia e temia a Deus. Eu tenho falado muito sobre temor de Deus. Estamos vivendo em tempo que as pessoas perderam o temor, né? E começaram a querer fazer do Evangelho, né? Querer fazer do Evangelho a sua forma. E perdendo o temor, atropelando os princípios e fazendo com que as coisas venham funcionar da sua maneira. E não funciona. Não funciona. Quando ela vai até o profeta, ela tem uma palavra muito importante. Primeiro, ela conhecia o seu marido, dizendo, ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Temor não é medo. Temor não é medo que vai me levar a esconder. Eu já tenho até falado muito sobre isso. Aquele Deus que muitas vezes, né, as pessoas pensam que está no céu, esperando um erro, um deslize para castigar, né? E quantas vezes a gente aprende, né? A gente aprende que Deus vai estar castigando aqueles que estão andando errado. Não. Deus é o Deus de oportunidades. Ele é o Deus, claro, que quer homens e mulheres temente a Ele. Mas quando há um erro, um deslize, Ele continua sendo Deus e Ele conhece as nossas limitações e através do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas e vai aperfeiçoar aquela área da nossa vida que precisa de ser aperfeiçoada. Então, temor a Deus. Temor a Deus vai refletir, né? Vai refletir no seu dia a dia, né? Na forma que você trata, na forma que você é. Então você vai demonstrar que Deus, Ele é soberano. Ali aquela mulher falou com o profeta, olha, o meu marido servia ao Senhor e temia a Deus. Mas então ela dizia assim, e o meu marido, né, contraiu uma dívida, está lá na minha casa, os credores. Os homens que vieram levar os meus 2 filhos para pagar essa dívida. Queridos, o que nós temos de mais importante é os nossos filhos. É tão triste quando os pais perdem os filhos, quando os pais não têm mais aquele diálogo, quando não há mais aquele convívio gostoso com os filhos. Então aqui eu estou vendo esta mulher apresentar, né? Apresentar o profeta uma situação dizendo, me restam os 2 filhos, eu não posso perder os meus 2 filhos. Eu não posso abrir mão dos meus filhos, né? E com certeza você também não pode abrir mão dos teus filhos. Os teus filhos são herança de Deus, os teus filhos são bênção, né? E você não pode abrir mão dos teus filhos. E naquele momento, então, o profeta fez uma pergunta, né? Mulher, o que você quer que eu faça? Quem sabe você está querendo que as pessoas resolvam, né, a situação e você fique sentado, né? E passe para o outro, né, a solução de algum problema que você vive hoje, esperando que as pessoas venham fazer algo, né, e que venha trazer a solução. Não, o profeta fez uma pergunta muito importante. Mulher, o que queres que eu faça? Olha bem, ele mostrou para ela, eu sou um profeta, eu sou um homem limitado, né? Eu de mim mesma não tenho nada para fazer. E eu também posso dizer isso nesse momento, né? De mim mesma eu não tenho nada para fazer. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, esses anos inteiros da minha vida, Ele pode todas as coisas, né? Jesus Cristo amado, Ele manifestou
para quebrar e para desfazer as obras do diabo. Então ele pode, viu? Ele pode todas as coisas. E aqui então o profeta mostrou para aquela mulher o caminho. Ela mostrou para ele, né? Você então pode entender que o caminho é confiar que Deus tudo pode. Então ali o profeta fez uma pergunta para ela: o que você tem em sua casa? O que você tem em sua casa? E eu faço a mesma pergunta para você. Você está em situação difícil. Talvez você que me assiste hoje está vivendo em um tempo de tempestade. O que você tem, né, para que Deus venha fazer esse milagre que você precisa? O profeta fez essa pergunta. E essa pergunta tem que ser feita nos dias de hoje. O que eu tenho, né? O que eu tenho? Deus, Ele vai fazer um milagre, mas vai partir daquilo que eu tenho. Esse é um princípio, né? A Bíblia fala que no momento que eu crer e eu semear, então a semente, ela vai produzir fruto. Esse é um princípio de Deus, né? Vamos ver o princípio da fidelidade, né? Então, existe esse princípio. O que eu tenho nas mãos, né? O que eu tenho nas mãos? Olha, tem uma história de um grande fazendeiro. Ele, na época do semear, na época do plantio, na época das águas, ele então vai no celeiro e busca aquele saco de semente e ele pega aquela semente que, na verdade, foram separadas da outra colheita, a melhor semente. Uma semente que ele guardou, uma semente que ele tratou dela com o maior carinho, ele armazenou aquela semente para no tempo certo semear. E a Bíblia fala que também nós precisamos semear sementes, né? O que aquela mulher tinha como semente? O que você tem como semente? E ela disse: meu Senhor, não tenho nada. Não tenho nada. E essa tem sido a resposta de muitas pessoas hoje. Quando pergunta, né? O que você tem, né? O que você tem nas mãos para que Deus venha multiplicar? Muitas pessoas têm dito: não tenho nada. Amados, essa é uma forma que nós estamos desvalorizando, né? O pouco que nós temos. Olha, o pouco na sua mão vai continuar pouco. O pouco na minha mão vai continuar pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus vai se tornar muito. E para o profeta, aquela mulher disse: não tenho nada. Não tenho nada. Agora, voltando a esse agricultor, né, a esse fazendeiro, a semente que ele tinha era a semente da colheita passada. E ele então vai começar a semear aquela semente. Mas no final, né, no final ele vai ter uma grande colheita. Uma grande colheita. E eu estou dizendo a você também que aquela mulher tinha uma semente nas mãos. Quando o profeta pergunta para ela, ela dizendo: não tenho nada, que já é uma resposta que todos nós temos, já é aquela resposta, né? De muitas vezes, nós queremos muitas vezes que as pessoas façam alguma coisa e nós dizemos não temos nada, é ausência, né? Nós muitas vezes queremos viver numa ausência do negar o que nós temos. E aquele homem deixou aquela mulher refletir. Por algum momento eu acredito que ela começou a pensar, o seu pensamento voltou à sua casa. E naquele momento então ela viu que ela tinha na botija um pouco de azeite. Um pouco de azeite. E ela disse: meu Senhor, eu tenho um pouco de azeite. Olha, o Senhor, Ele quer fazer um milagre. Mas Ele vai pelo princípio da pouca semente que você tem. E quando o profeta disse: mulher, pega nas tuas mãos aquele pouco de azeite. Olha, eu acho muito interessante que o profeta não diz: traz para mim, eu vou orar sobre o azeite, eu vou ministrar sobre o azeite, eu vou fazer algo sobre o azeite. Não! Ele liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra. A fé estava no coração daquela mulher.
Bastava ela dizer, não, não creio, porque ela estava vivendo uma situação difícil. Ou ela dizia, então, não, eu creio. Então, naquele momento, ela volta para casa, né? Ela não estava com o azeite na mão, o azeite estava na casa dela. Mas ela vai com aquela palavra de fé para sua casa. Olha, ela volta para casa, eu acredito que no caminho ela já ficou pensando nas suas vizinhas, emprestando as vasilhas, ela já juntando as vasilhas que tinham em casa, mas ela vai com aquela fé, né? E ela trabalha sobre a palavra do profeta. Queridos, vamos trabalhar em cima da palavra revelada. Vamos trabalhar em cima da palavra que o Senhor tem liberado. Aquele que crê, verá a glória de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, né? E aquela mulher creu na palavra, né? Embasado ali na Santa Escritura, aquela mulher volta para casa e ela então, com seus 2 filhos, ela entra e fecha a porta. Obediência. Queremos fazer da nossa forma, né? Muitas vezes Deus envia uma palavra para nós, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E nós queremos falar, Deus, é desse jeito que o Senhor pode operar, né? Eu estou lembrando agora que o irmão estava me contando que ele precisava de um milagre. E ele dizia, pastora, eu estava precisando de um milagre. E eu então estava assim tão aflito, tão desejoso de Deus fazer algo. E eu comecei então a direcionar Deus, dizendo, Deus, se o Senhor quer falar comigo, o Senhor vai usar fulano. Senhor, que essa pessoa vai chegar perto de mim e essa pessoa vai falar isso e isso e isso. Como que nós somos infantil, né? Como que nós somos criança diante de Deus. Queridos, obediência. Ela foi e pegou a palavra do profeta e ela obedeceu. Obediência. Eu quero parar um pouquinho para nós refletirmos sobre a obediência. Por falta de obediência, hoje a família está desfacelando. Por falta de obediência dos filhos, por falta de obediência dos pais, por falta de obediência, automaticamente nós colhemos então, colhemos um fruto amargo dentro da nossa casa. Queremos que Deus faça da nossa maneira. Da nossa maneira não funciona. E quando aquela mulher obedeceu, eu vi aqui que ela obedeceu tudo certinho. Ela entrou para sua casa, os seus filhos trouxeram as vasilhas dos vizinhos, as que estavam em casa vazias, e ela, olha bem, ela pega na mão, gostaria eu de ter aqui agora uma botija, para mim até demonstrar, mas vamos usar a nossa imaginação. Ela pega na mão a botija. O profeta não estava ali. Muitas vezes você volta para casa com uma palavra profética, uma mensagem que tocou no teu coração. Você entra para a tua casa, você fecha a porta e muitas vezes você deixa a palavra para fora. Você não pratica aquela palavra. Então aquela mulher pegou na mão aquela botija. Imagina ela na mão ali com aquela botija. E ela então, a Bíblia diz que ela vai despejando aquela botija. Na medida que ela ia despejando, com a ajuda dos filhos, os filhos segurando as vasilhas. Imagina a alegria daqueles filhos, de ver um milagre acontecendo. Porque ali foi só os 3 que presenciaram o milagre, E então imagina a alegria dos filhos correndo, pegando vasilha e pondo de lado e buscando outras vasilhas, aquela festa entre eles ali. E ela despejava, na medida que o azeite ia descendo, as vasilhas iam enchendo, tirava-se a vasilha e continuava descendo aquele azeite. Continuava descendo aquele azeite. E todas as vasilhas ficaram cheias. E por final ela diz assim, filho, traz mais uma vasilha. Ele disse, mãe, acabou as vasilhas vazias. Aí o azeite cessou. Acabou as vasilhas vazias e o azeite cessou. Quando o azeite parou de jorrar, então aquela mulher, ela pôde ver um milagre acontecer. Sabe assim, quando nós estamos no meio de resposta de Deus, de resposta de Deus,
E a gente fica tão alegre, né? Eu me alegro muito de ouvir, né? Principalmente as mulheres que trabalham mais de perto comigo. Então elas chegam dizendo: pastora, sabe aquela oração, aquela batalha que foi travada, sabe aquela oração, Deus me respondeu. Sabe? É isso, querido. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas casas, nas nossas vidas hoje. Um milagre. Um milagre. Um milagre que eu e você vamos presenciar todos os dias. Primeiro, ouça a voz do profeta. Segundo, obedeça. Obedeça. Terceiro, venha se alegrar com os teus filhos. Venha se alegrar com a tua casa. Venha se alegrar com o milagre que o Senhor produziu. Venha se alegrar. Né? Essa alegria inundou o coração daqueles filhos jovens, né? Filhos jovens, experimentaram de um milagre. Experimentaram de um milagre. Deus é o Deus que está operando nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele é o mesmo Deus, né? Ele é o mesmo Deus. Nossas frustrações não vão ofuscar o brilho de Deus naquilo que Deus quer fazer. Ele é tremendo, Ele quer fazer coisas grandes e Ele tudo pode. Ele tudo pode. Mas o que você tem, né? O que você tem nas mãos hoje para semear? O que você tem nas mãos para semear? O que você tem na mão hoje ainda para semear? Talvez você tenha tão pouco, mas eu continuo dizendo que o pouco na sua mão vai ser sempre pouco. Sempre pouco. Nas mãos de Deus vai ser muito, muito. E eu creio que o Senhor já está fazendo um reboliço nesse tempo nosso. Eu creio, queridas, que agora que você está vendo tudo perdido, você está vendo a fé da sua família muitas vezes comprometida com esse mundo, você está vendo que a situação não está boa ao redor da sua casa, ao redor dos teus filhos, mas eu incentivo você a crer na voz do profeta. Crê na voz do profeta. E Deus fará um milagre. Deus fará um milagre. Eu vejo Deus fazer um milagre todos os dias. Todos os dias. Porque eu creio todos os dias que Deus tudo pode. Tudo Ele pode. E o amor do Pai com a nossa vida é um amor tremendo. E o amor do Pai há de manifestar aonde você está agora. O amor do Pai, Ele já alcançou o coração dos teus filhos. É só você crer. É só você crer. Vamos juntos hoje fazer uma oração de fé, né? Uma oração de esperança. Mas vamos fazer como aquela mulher. Vamos fazer como aquela mulher. O que tem em casa? O que você tem em casa para Deus operar um milagre? O que você tem em casa? E você vai ver que através do pouco, Deus fará um grande milagre. Junto comigo, vamos fechar os nossos olhos. Na mesma fé, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para fazer, né, o milagre que nós estamos precisando para este momento. Feche os teus olhos. Pai, neste momento, eu oro para que essa palavra de 2 Reis, venha manifestar nos dias de hoje. Pai, eu oro para que essa palavra, a tua palavra, ela venha manifestar, ó Pai, na vida dos teus filhos. Na vida desses, ó Pai, que tem buscado, esses que têm batido na porta, esses, ó Pai, que têm ido, Senhor, em busca, Senhor, de uma resposta.
Senhor, eu quero ministrar, ó Pai. Eu quero ministrar neste lar agora. Eu quero ministrar no coração desta pessoa. Eu quero ministrar agora, Senhor, na vida, Senhor, desta pessoa. Ó Deus, exatamente como o profeta ministrou, que as pessoas venham ter fé, que as pessoas venham acreditar que o Senhor é o Deus que multiplica, o Senhor é o Deus que manifesta a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento, ó Pai, abençoar essas pessoas, abençoar o coração delas agora e motivá-las, ó Pai, a crer no Senhor e crer nos profetas. Meu Deus, neste momento, eu quero abençoar os filhos, abençoar o seu esposo, abençoar, ó Pai, o seu lar. Ó Deus, neste momento, eu quero abençoá-los, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo agora, ó Deus, eu abençoo, ó Pai, o Jornal Evangelho, ó Deus, a TV, ó Pai, pela internet, ó Deus, eu abençoo por esse veículo, meu Pai, de tamanha importância, meu Deus, que, ó Deus, faz com que a palavra seja semeada. Meu Pai, que a tua alegria e que a tua paz venha inundar o coração dos filhos e que todos venham experimentar de um milagre no nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo com sorte de bênção. Ó Pai, ainda neste dia, que o Senhor atenda o coração desses pais e destes filhos, ó Deus, com uma bênção especial. No nome de Jesus eu oro e também te agradeço. Amém e amém.